Quem não trouxe a Bíblia, basta erguer a mão. Nós temos Bíblias e vamos fazer a Bíblia chegar até você, tá? Se você não trouxe, é só erguer a mão. Daniel capítulo 5. Na nossa sequência estamos estudando o livro de Daniel, capítulo a capítulo, verso a verso. Esta noite, Daniel capítulo 5, e como o pastor já anunciou, na próxima semana, mesmo com a nossa Semana Santa, na quarta-feira, no mesmo horário, estaremos aqui estudando Daniel capítulo 6, tá? Quarta-feira que vem, classe bíblica normal, Daniel capítulo 6. Eu vou ler então Daniel capítulo 5, verso 1, que diz assim: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Para aqui. Quem era Belsazzar? Alguém sabe? Filho de Nabucodonosor. Não era filho, ele era neto. E nós vamos falar isso um pouquinho mais adiante. Há vários versos aqui no capítulo 5 que mencionam que ele era filho de Nabucodonosor. Quando nós chegarmos nos versos, vamos entender por que a Bíblia fala filho, mas na verdade ele era neto de Nabucodonosor. Ele era filho de Nabonidos, tá? Mas ele era neto de Nabucodonosor. E diz que ele deu aqui nós estamos aqui diante de um grande salão no palácio, de uma grande festa. Imagine um banquete para 1000 pessoas, pense aí. E não eram 1000 pessoas quaisquer, porque diz que eram os grandes, eram pessoas influentes que ele convidou para um grande banquete. O que chama a nossa atenção logo de cara aqui, é porque nós vamos ver no decorrer do estudo, que o que é que estava acontecendo fora do palácio e fora da cidade na Babilônia neste período, neste dia aqui. A história nos revela. A Babilônia estava cercada pelos exércitos de Ciro, cercada completamente. E ele, o rei, ao invés de estar preocupado com essa situação, resolve dar um banquete, uma festa, uma orgia, porque as festas naquela época desses reis eram grandes orgias com muita bebedeira. Portanto, ele, ao invés de estar se preparando, planejando a sua defesa, ele estava distraído numa grande festa. Mais adiante nós vamos ver o que isso tem a ver conosco. O que isso aqui tem a ver comigo e com você no tempo em que nós estamos vivendo? Será que alguns de nós, ao invés de estarmos nos preparando, estamos distraídos com as coisas do mundo? É para a gente pensar um pouquinho, tá? Nós vamos seguir. Portanto, e por que também ele estava despreocupado? Tem uma outra lição para nós. Quem conhece um pouquinho de história da Babilônia sabe o seguinte. Eu vou dar uns dados, uns números impressionantes para vocês. Alguém sabe ou sabia que os muros que cercavam Babilônia tinham 120 metros de altura? Faz aí tenta visualizar, 120 metros de altura, os muros que cercavam Babilônia. Mas um detalhe impressionante é que eles tinham 30 metros de largura. Ou seja, lá no topo do muro passavam 6 bigas, corriam 6 bigas lado a lado. Olha a largura do muro. Este rei, com a cidade cercada dessa maneira e com seu exército, o que ele pensava? É impossível invadir e destruir a minha Babilônia, que eu edifiquei. É impossível. Será que tem gente vivendo no mundo hoje confiando nas suas fortificações e edificações, achando que é impossível acontecer alguma coisa na sua vida? Não é bom a gente pensar? Já vimos no estudo passado que a nossa vida pode mudar num piscar de olhos. A vida de uma pessoa pode mudar. Uma carta, uma curva, um diagnóstico médico, e a vida de uma pessoa muda. E esse rei não estava nem aí, achando que ele era inatingível com a sua fortificação construída por mãos humanas. E vamos ver que para Deus isso não significa nada, quando Deus tem um plano. Verso 2 diz assim: havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Verso 3:
Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata, e de pedra, desculpe. Bem, aqui nós temos algo extremamente sério para analisar. Existem consequências terríveis e muito graves que a Bíblia relata, e aqui é um dos exemplos, em se misturar o profano com o sagrado. Sabe o que esse rei fez? Na sua bebedice, na sua bebedeira, embriagado naquela noite no palácio, ele, de uma certa maneira, para agredir a religião alheia, a religião dos judeus cativos, ele mandou buscar os objetos de ouro, de prata, os utensílios que foram há 70 anos atrás, naquela época, 70 anos antes, Nabucodonosor havia trazido todos os objetos do templo de Jerusalém. Mas Nabucodonosor havia colocado aquilo num lugar reservado. De uma certa maneira, ele havia até manifestado um certo respeito por aqueles utensílios. O seu neto, embriagado, manda trazer as taças de ouro, os objetos de ouro utilizados na adoração a Deus no templo, objeto sagrado. E sabe o que fez? Mandou servir bebida na sua orgia com aqueles objetos. Para você é pouco isso? Afrontou diretamente a Deus. Diretamente. Uma afronta. Algo extremamente grave. Porque foi feito de maneira consciente, com a intenção de agredir. E isso não pode ficar barato. Eu quero fazer um parênteses aqui. Sagrado ou santo, de acordo com a Bíblia. O que é santo de acordo com a Bíblia? Aquilo que é separado. Portanto, algumas coisas a Bíblia diz que são santas. Vamos lembrar algumas coisas santas? O que é santo de acordo com a Bíblia? Que a Bíblia diz que é o dízimo. Dízimo é santo? A Bíblia diz que sim. O sábado é santo? A Bíblia diz que sim. Estes objetos utilizados no templo são santos? São santos. Da mesma maneira que é possível profanar um objeto santo do templo, uma utilização desta maneira, vejam, o que Belsazar fez era um sacrilégio até aos olhos dos pagãos. Até aos olhos dos pagãos, o que ele fez era um sacrilégio. Eu pergunto, será que no momento em que eu também deixo de guardar o sábado, eu estou profanando o que é santo? Sim ou não? Quando eu me aproprio do dízimo e não devolvo, eu estou profanando o que é santo? Não é para a gente pensar? Porque nós vamos ver adiante a reação de Deus diante disto. E isso tem a ver com a nossa vida hoje. Porque se eu de alguma maneira estou profanando algo que é santo, que é sagrado, eu tenho que me preocupar, porque eu vou ver as consequências na vida de Belsazar. Eu tenho que ver como Deus lida com isso. Verso 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Verso 6. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Naquele momento, é como se parou a festa. A festa acabou. O rei lá na sua bebedice, com as concubinas, com as mulheres, aquela orgia em grande escala, e de repente o relato bíblico diz que uma mão sem corpo, uma mão, começa a escrever algo, uma mensagem indecifrável na parede do palácio, e aquilo fez com que, segundo o relato, Belsazar tremesse, ficou branco, que nem um fantasma, pálido, ele e os seus convidados. Amigos, para entendermos isso aqui, é importante a gente tentar vivenciar isso aqui. Imagina que você está num local, numa grande festa, de repente, algo sendo escrito na parede como se fossem letras de fogo, uma mensagem. Como você se sentiria? É isso que a Bíblia está dizendo que está acontecendo.
uma escrita estranha, mas a gravidade do que estava sendo escrito, Belsazzar percebeu, porque ele ficou atemorizado. Ele percebeu que aquilo, além de um fato sobrenatural, a mensagem devia ser algo muito estranho, muito importante para ele. E ele ficou preocupado com aquilo. Mas nós vamos ver uma coisa interessante a respeito da nossa natureza humana. Como o ser humano repete os mesmos erros. A história, para mim, ela é interessante para ser estudada, porque a história é a maneira que o homem encontrou de ver como é que a nossa raça humana repete os mesmos erros e a história vai registrando. É impressionante. E vocês vão ver o que esse rei faz. Ele tinha pleno conhecimento da vida do seu avô. Tudo, ele cresceu ouvindo a história do avô, sabia tudo o que havia acontecido. Ele vai repetir o mesmo erro. Vamos ver? Verso 7. Ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e disse o rei aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Verso 8. Entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Qual foi o erro que ele cometeu, que o avô já tinha cometido? Quem se lembra? Capítulo 2, o que aconteceu quando ele teve o sonho da estátua? Mandou chamar os magos, os encantadores. Resolveram o problema dele? Não resolveram. De repente, chega aqui no capítulo 5, o neto manda fazer a mesma coisa. Chama o mesmo pessoal. Veja, insistência, persistência no erro. Verso 9 diz assim: então o rei Belsazzar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. Os seus grandes estavam sobressaltados, os convidados, né? A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Para aqui um pouquinho, porque aqui existe uma rainha que entra naquele banquete, que não estava no banquete, portanto não estava se embebedando, não estava participando daquilo. Tem alguma tradução aqui que fala rainha mãe? Rainha mãe é a sua tradução. Algumas traduções falam rainha mãe, rainha. E eu fui ler a respeito desse assunto. Existem algumas divergências de autores a respeito disso. Alguns entendem que a rainha era a própria mãe de Belsazzar. Outros acham ou entendem que ela era a avó de Belsazzar, portanto seria a esposa de Nabucodonosor. Há uma divergência aí. Até eu me sinto numa posição tremendamente desconfortável essa noite aqui estudando Daniel com vocês, porque nós temos a presença de uma visita ilustre. Eu não sei se para vocês terem noção do que é fazer um estudo bíblico de Daniel, ter o professor José Carlos Ramos sentado ali olhando para mim. Você podia ficar de pé, professor, para que as pessoas da classe bíblica o conheçam, quem não o conhece? Fica de pé um minutinho para a classe conhecer. Esse é o professor José Carlos Ramos, um dos maiores teólogos da nossa igreja. Olhem a minha situação, ele está só anotando as besteiras que eu estou falando aqui. Obrigado, viu, professor? Obrigado, professor. Mas é desconfortadora a minha situação aqui. Falar de Daniel na presença do professor. Mas vamos tentar continuar, viu, professor? Eu peço sua paciência. A rainha, portanto, alguns estudiosos entendem que ela seria a mãe de Belsazzar, outros entendem que seria uma avó. Não tem muita relevância essa questão. A importância é que ela não estava participando da orgia, estava no seu aposento, e chegou lá a notícia do que estava acontecendo. E ela, preocupada, se desloca dos seus aposentos, vai até o salão do banquete, procura Belsazzar e diz para ele: olha, você, de novo, essa besteira de ficar chamando astrólogo, calma, tem uma maneira de resolver isso. E ela vai dar um conselho para ele, conselho de uma pessoa que está sóbria, não está embriagada, né? Não está participando daquela orgia toda. Verso 11 diz assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz,
inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhadores. Porquanto, verso 12, se achou nesse Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente, e conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chame-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Portanto, a rainha dá a ele esse conselho. Vamos comentar a questão do pai. Eu também, ao ler, a princípio estranhei, porque sempre ouvi dizer que Beltesazar era neto de Nabucodonosor. E ao ler o relato bíblico, de fato, há pelo menos 5 versos que mencionam que Nabucodonosor seria seu pai. Mas aí eu fui estudar e vi uma explicação. É que nos idiomas semitas, a palavra pai também designa em muitas oportunidades antepassado próximo ou distante. Portanto, não se aplica só ao pai na linha. Querem exemplo disso? Lembram-se, Jesus era chamado filho de Davi. No entanto, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. A palavra empregada era para dizer de um antepassado dele. Portanto, aqui a palavra pai é empregada para Beltesazar, no sentido de antepassado, porque Nabucodonosor, segundo historiadores, isso parece que não há dúvida, ele era mesmo neto de Nabucodonosor, embora a Bíblia o chame de pai nesse sentido, de um antepassado dele, ok? E aqui diz, a rainha convida, ou instrui, aconselha que ele fosse então buscar Daniel. Algumas coisas interessantes para nós meditarmos aqui. Primeiro, o testemunho de Daniel. Porque Daniel deveria ter aqui, neste episódio, aproximadamente de 80 a 85 anos de idade. Já era um senhor. Mas, tudo aquilo que ele havia feito, ou seja, ele havia vivido praticamente 70 anos da sua vida, aproximadamente, no Império da Babilônia. E ele deixou um excelente testemunho, porque viram como a rainha se referiu a ele. Provavelmente, sendo ela a esposa de Nabucodonosor, o conhecia bem, e ela deu como indicação para Beltesazar o próprio Daniel, que deu um belo testemunho de vida durante todo o tempo que ele viveu em meio à Babilônia. Pergunto para nós agora, nós que vivemos nessa Babilônia aqui, que tipo de testemunho nós estamos dando? Será que as pessoas, quando se lembram de nós, elas se lembram com esses predicados aqui que a rainha se referiu a Daniel? Não é para a gente parar e pensar que tipo de testemunho nós estamos dando? Será que as pessoas, quando pensam em mim, no mal, em você, dizem assim, ele é ponderado, equilibrado, inteligente, sábio, acostumado a resolver problemas, com sabedoria, com instrução? Mas esses predicados eram de Daniel apenas, ou ele buscava em alguém? Ele buscava em Deus com muita oração. Só em Deus. Um homem que dedicou a sua vida inteira a Deus. E agora, num momento como esse, em meio a pagãos, de quem se lembra? Daniel. Olha o respeito por ele. Verso 13 diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Ele estava na festa? Não estava. Foi introduzido na presença do rei. Por que não estava na festa? Aquela festa era lugar para cristão? É mais alguma lição para nós? Por onde nós temos andado? Que lugares nós temos frequentado? Com que tipo de pessoas nós temos conversado? Quais são os temas das nossas conversas? Que tipo de livros você e eu temos lido? Que filmes temos visto? Daniel não estava lá, não era lugar para ele. Foi chamado, foi introduzido na presença do rei. Seguindo o verso 13, disse o rei a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelência e a excelente sabedoria se acham em ti. Ele disse que ouviu dizer. Veja, vamos tentar imaginar também aqui esta situação. Daniel
introduzido no meio de um banquete que na verdade mais se parecia com uma grande orgia, uma bebedeira, para resolver um problema. De repente chega lá e eu posso imaginar Belsazzar no seu trono, numa plataforma mais elevada, talvez rodeado por concubinas, embriagado certamente, e ele começa de uma certa maneira a desfazer de Daniel. Eu ouvi falar de você não é aquele escravo judeu? Começa a desfazer de Daniel. E segundo os estudiosos, Belsazzar deveria ter pouco mais de 30 anos, portanto um jovem arrogante, audacioso e arrogante. Às vezes isso faz parte um pouco da personalidade dos jovens, principalmente aqueles que chegam muito rapidamente ao poder e às vezes não estão preparados para isso. Eu às vezes convivo e enfrento muito isso na minha profissão como advogado. Às vezes nós nos deparamos com juízes recém-concursados. Hoje já tem jovens aí com 24, 25 anos, 26 anos que já são juízes, sabiam? Passam em concurso, são juízes auxiliares, é certo. Às vezes são mandados para cidades distantes, mas são juízes. E como é difícil às vezes, quando eu me aproximo de um juiz muito jovem, eu já começo a ficar preocupado. Sabem por quê? Às vezes é a arrogância. Às vezes não tem bagagem, não tem conhecimento jurídico ainda, não tem vivência jurídica, não tem maturidade, mas tem o título. E como é difícil às vezes lidar com um jovem arrogante. Não são todos, ainda bem, mas a grande maioria, infelizmente, não estão preparados para exercerem esse cargo. Aí vem os anos, a maturidade, e aí você começa a lidar com pessoas que sabem o quanto ainda precisam saber. O bom da maturidade é que a gente começa a saber o quanto ainda não sabe. Só a maturidade traz isso. Mas isso foi um parênteses aqui. E aqui está o imaturo Belsazzar, ainda com ironias com Daniel, numa situação que não é nada favorável para ele. Mas Daniel não se intimidou com nada disso, não está preocupado com nada disso. Ele tem uma mensagem para passar ao rei, e ele vai passar, custe o que custar. Ele não se intimida. Verso 15, que eu parei? Verso 15, diz assim: acabam de ser introduzidos à minha presença, isso é o rei falando, os sábios e os feiticeiros para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar problemas difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Veja, alguns aspectos aqui. Aqui na tradução, quando fala que ele era conhecido como sabia fazer interpretações e solucionar problemas difíceis, a tradução literal aqui é desatar nós. É como se Daniel tivesse sido chamado para desatar um nó ali. É isso que literalmente quer dizer. E ele está ali na presença do rei e não está preocupado com nada daquilo que o rei está dizendo a respeito dele, nem que está pensando. E diz assim, no final do verso, ele faz uma proposta, se você conseguir me dar a interpretação, se conseguir, se puderes ler. Significava que Belsazzar estava muito mal informado ainda a respeito de Daniel, ou não conhecia totalmente os talentos dele, porque ele pôs em dúvida: se você puder. Nabucodonosor certamente não diria mais isso. Sabia muito bem do que Daniel era capaz de fazer, mas Belsazzar ainda pôs em dúvida o talento e disse: se for possível para você. Aí fez uma proposta quase que, entre aspas, de suborno, tentou subornar Daniel: se você puder ler e interpretar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar, além da cadeia de ouro ao pescoço, você vai ocupar o terceiro cargo mais importante aqui do meu reinado. Por que o terceiro cargo? Porque na verdade o rei mesmo era o pai dele, era o Nabonidos, que naquele momento estava fora da cidade. Ele ocupava a segunda função mais importante do governo, o neto, Belsazzar. Portanto, o terceiro era o único cargo que ele poderia oferecer. Era o terceiro cargo de importância, por isso que ele oferece o terceiro cargo. Verso 17 diz assim: então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo,
e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Daniel acabou com aquelas insinuações de suborno, de propostas e não sei o que. Ele disse: não quero nada disso, rei. Você pode dar os seus presentes para outra pessoa, porque eu não estou interessado nas tuas vantagens. Olha, aqui tem uma lição para nós também, sabe? Aqueles que servem a Deus se contentam com aquilo que recebem de Deus. Não aceitam vantagens estranhas, subornos, propinas. Os que servem a Deus se contentam com aquilo que recebem de Deus. E Daniel não queria nada a não ser aquilo que Deus lhe dava. Para ele já era suficiente. Verso 18 diz assim: ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava. A quem queria deixar com vida, deixava com vida. A quem queria engrandecer, engrandecia. E a quem queria abater, abatia. Mas quando o seu coração se exultou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com jumentos selvagens e fizeram-no comer erva com os bois. E pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. Vejam, Daniel fez questão de que o rei soubesse a razão do que ia acontecer, o motivo, por que ia acontecer a tragédia que viria a seguir. E ele fez assim uma espécie de uma recapitulação histórica para o neto. Começou a falar do avô, uma história que o neto sabia, mas começou a lembrar. Olha, o seu avô, Nabucodonosor, se orgulhou, recebeu todo o poder, glória, majestade do Altíssimo, que estabelece reis e remove reis, assim como você também recebeu, e assim como todos aqueles que ocupam o poder recebem o poder de Deus. Mas um dia ele se orgulhou tanto que ele desafiou a Deus. E aí ele acabou passando por 7 anos de loucura. Lembram-se? Estudamos aqui na quarta passada, no capítulo 4, 7 anos de loucura. Até que, diz Daniel, até que ele reconheceu que o Altíssimo é quem lhe dava o poder, é quem estabelece reis, remove reis, o mesmo que te estabeleceu. Deu uma recapitulação mostrando para Belsazar qual era o problema que estava acontecendo. Antes de dizer a mensagem da parede, começou a relatar o motivo, o que estava acontecendo ali de tão grave. Verso 22. Agora ele vai se dirigir diretamente a Belsazar. Ele diz: mas tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração. Olha o que ele diz aqui: ainda que soubestes de tudo isso. Ainda que soubeste de tudo isto. Ou seja, o problema de Belsazar não era a falta de informação. Ele sabia, tinha conhecimento, estava desafiando a Deus conscientemente, conhecia a história do seu avô, sabia tudo que já havia acontecido com o avô, e decidiu deliberadamente ignorar tudo aquilo e desafiar novamente o Deus do céu, o Altíssimo. Resolveu desafiá-lo, mais uma vez, conhecendo toda a história. A Bíblia é enfática nesse ponto. Ele não fazia isso de boa fé, fazia isso conscientemente. Verso 22, verso 23. Em vez disso, levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem,
Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Qual era o grande pecado de Beltsazar? Pelo menos há dois aqui bem graves, que Daniel está expondo a ele. Primeiro, o de ter profanado aquilo que era sagrado. Gravíssimo aos olhos de Deus. Segundo, o orgulho, o desafio à lei e à autoridade de Deus. O desafio ao céu, de forma escancarada, audaciosa. E isso teria um custo muito sério, muito grave, que ele ia ter que enfrentar naquela mesma noite. O problema, Daniel estava dizendo para ele exatamente por que as coisas iriam acontecer. O que é que ele tinha feito de tão grave aos olhos de Deus. Verso 24. E aí então agora ele vai decifrar o que foi escrito pelo dedo sem mãos, sem corpo, o dedo sem corpo na parede. Ele decifra e diz assim no verso 24: então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Para aqui. Pode parecer um pouco complicado, mas nós não vamos entrar aqui na questão teológica, primeiro porque eu não sou teólogo. De novo, Mene, Mene, contado, contado foi o teu reino. Tekel, o que significa? A Bíblia falou aqui: pesado, pesado foste achado em falta. Amigos, aqui é uma coisa muito séria. Aqui é muito sério. Praticamente aqui é um juízo da vida é um juízo definitivo para Beltsazar. Fim do tempo de graça para ele. E aí eu fico me perguntando, será que qualquer um de nós que fosse colocado na balança, imagine a minha vida num prato e a lei de Deus na outra, será que algum de nós aqui conseguiria resistir a essa confrontação com a lei de Deus? Tem alguém aqui que conseguiria? A minha Bíblia e a sua dizem assim: todos pecaram, Romanos 3:23. Não tem ninguém que possa passar por essa prova. Então qual é a nossa diferença para Beltsazar? Se no final das contas nós não teríamos um resultado muito diferente do dele. Qual é a diferença entre nós e ele? O que vocês acham? Quem que resolve esse problema? Não é Jesus? Claro, é a nossa fé em Cristo Jesus que nos salva, é o sangue de Cristo que resolve esse problema. Porque na balança, todos nós seremos achados em falta. Mas se nos apegarmos a Cristo, é Ele que vai resolver esse problema. A diferença entre nós e Beltsazar é que ele não cria nesse Deus, em Jesus Cristo como Salvador. Ele foi achado em falta e não tinha solução para ele. Mas para nós tem. E o plano de Deus para a minha vida e para a sua é que cada vez que formos pesados na balança, cada vez estejamos menos em falta. Isso é o processo de santificação. Esse é o plano de Deus para nós. Que a cada dia estejamos menos em falta com Deus. Mas o problema aqui era grave, porque ele foi achado em falta e não cria no Deus Salvador. E nenhum de nós aqui tem esse problema. Nós temos um Salvador e acreditamos nele. E é o nosso relacionamento com ele que nos transforma. Eu às vezes gosto de colocar uma certa ideia, porque algumas pessoas nos procuram, sofrendo às vezes a saída, querendo conversar e dizer assim: Mauro, mas eu não sinto que estou salvo. Me preocupa quando eu ouço uma pessoa falar isso, porque talvez ela não tenha compreendido o Evangelho ainda. A pessoa que não sente que está salva, ela está preocupada com obras e não entendeu o Evangelho. O que eu vou colocar, eu peço que vocês entendam bem para que não distorçam o que eu vou dizer, porque é fácil de distorcer. O nosso problema não é de relacionamento. Desculpe, o nosso problema não é de comportamento, o nosso problema é de relacionamento. Eu vou repetir, o nosso problema não é de comportamento, porque o comportamento, ele é apenas um termômetro do relacionamento. Ele apenas indica se o meu relacionamento com Deus está bom ou está mal. Se eu me comporto mal, está indicando que eu não tenho um bom relacionamento com Deus. E não adianta eu ficar olhando para o meu comportamento todos os dias, eu não vou resolver esse problema. Se eu estou mal de comportamento,
está indicando para mim, é uma luzinha vermelha acendendo no painel, indicando que eu não tenho tido um bom relacionamento com Deus. Deu para entender o que eu estou dizendo? Ou está complicado? Deu para entender? Se eu tenho um problema de comportamento, o meu problema é de relacionamento com Deus. Quanto mais tempo de relacionamento com Deus, é Ele e não eu que resolve o meu problema de comportamento. É Deus quem resolve o meu problema de comportamento, não sou eu. Se você tentar resolver o seu problema de comportamento, você não vai conseguir. Porque enquanto tivermos a natureza do pecado, não dá para resolver isso. Mas Jesus pode resolver isso. Portanto, eu não estou pregando aqui que devamos desprezar o nosso comportamento. Não estou pregando isso. Eu estou pregando que devemos melhorar o nosso relacionamento com Deus para podermos melhorar o nosso comportamento. Portanto, a regra é simples, a fórmula é fácil de entender. Se alguém acha aqui que não tem agido corretamente, que não consegue mudar, se alguém tem um vício, se alguém tropeça todos os dias na mesma pedra, não adianta você se desesperar e dizer eu não tenho salvação. Não resolve. E não é assim. Não funciona dessa maneira. Adianta é olharmos a cada dia mais para Jesus e dizermos, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. O Senhor pode fazer na minha vida o que eu tenho certeza que eu jamais vou conseguir fazer. Aquele vício que eu tenho, que o Senhor conhece, o Senhor sabe que se depender de mim, eu jamais vou me livrar dele, jamais. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Essa é a solução, esse é o Evangelho. É deixar Jesus fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Vamos seguir. Verso... Onde eu parei? Não, estava ainda analisando o tekel, né? Pesado foste na balança e foste achado em falta. E aqui aparece a palavra Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Eu fui ler um pouquinho mais sobre isso aqui para entender, porque lá na frente, ou antes disse Parsim, e aqui fala Pérez. Eu fui estudar e verifiquei que Parsim é o plural de Pérez. Pérez quer dizer dividido no singular. No plural, Parsim também significa persas. Interessante isso. Portanto, o que a mensagem da parede estava dizendo para Belsazar? Qual era o resumo da mensagem? Que ele foi analisado por Deus, foi posto na balança divina, foi achado em falta, não tinha um salvador, e que ele morreria naquela noite porque o reino dele seria entregue aos medos e persas. Esse era o recado. E exatamente assim aconteceu. Belsazar morreu naquela noite, como nós vamos ver. Ou seja, o tempo de graça para ele acabou. Acabou. Porque ele cometeu um erro muito grave em toda a sua vida. Ele teve anos e nunca teve interesse de fazer uma pergunta. Na sua tolice, ele achava essa pergunta irrelevante. Uma pergunta tão simples que todo ser humano tem que se fazer. O que eu preciso fazer para ser salvo? Quem não faz essa pergunta é um tolo. O que eu preciso fazer para ser salvo? O ser humano precisa responder essa pergunta. Precisa buscar resposta para essa pergunta. Qualquer que seja, rei, faxineiro, juiz, presidente da república, jogador de futebol, quem quer que seja, precisa responder essa pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ou quem me salva? E ele não se preocupou durante a vida dele em responder essa questão aqui. E naquela mesma noite ele recebeu o juízo de Deus. Verso 29 diz assim: então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Mesmo que Daniel não quisesse aceitar nada disso, ele insistiu com essa questão aqui. Amigo, nesse verso até aqui fica claro uma coisa que a gente precisa entender, porque fala-se muito do amor de Deus. Até é interessante, hoje à tarde, eu girando aqui no final da tarde os canais da televisão, caí no meio de uma entrevista ali que eu não sei bem do que se referia, mas me chamou a atenção porque uma moça no meio da entrevista, ela disse assim, uma frase que marcou para mim. Ela disse assim: eu não estou muito preocupada com isso, eu não sabia do que ela estava falando. Ela disse assim: porque eu faço as minhas coisas aqui, um dia quando eu chegar lá no céu eu me acerto com Deus. Eu faço o que eu quiser aqui e um dia quando eu chegar no céu eu me acerto com Deus. É assim que funciona? Vejam, um conceito totalmente equivocado de Deus. Nenhuma noção
do mundo que ela está vivendo, de onde ela veio, para onde ela vai, o que é a vida, o que é a morte, uma noção. Essa pessoa está vivendo num mundo completamente deslocada, não sabe de nada. Imagine você viver uma vida assim. Quando eu chegar lá no céu, eu me acerto com Deus, imaginando que vai ser assim. E tem muita gente pregando assim, né? Deus é amor, você pode fazer tudo o que você quiser. Se você aceitar Jesus, você está salvo, do jeito que você é. Continua com a sua cervejinha, continua com o seu cigarro, continua com as suas coisas, você está salvo, porque Deus é amor. Será que é assim? Deus está mostrando aqui que a sua misericórdia, ela não é sem limite. Chegou um tempo em que a iniquidade de Beltzazar extrapolou o limite da tolerância de Deus. Acabou, basta. E para muitos seres humanos isso vai acontecer. Quando encher a taça de Deus, acabou. Tudo tem limite, até a misericórdia de Deus tem limite. Deus não tolera ser afrontado, mesmo no seu amor. Porque imaginar que o amor de Deus releva o pecado, primeiro é não conhecer o caráter de Deus. Segundo, a Bíblia chama isso de pecado de presunção. É você ser presunçoso a ponto de pensar que você pode fazer o que você quiser, que Deus vai te salvar mesmo assim. Isso é um pecado de presunção. Imaginar que Deus vai nos salvar de qualquer maneira. Façamos nós o que fizermos. Verso 30. Naquela mesma noite foi morto Beltzazar, rei dos caldeus. E Dario o Meda ocupou o reino com a idade de 62 anos. Olha, essa história de Beltzazar nos faz parar para pensar e entender algumas coisas. Primeiro, Deus respeitou o livre-arbítrio de Beltzazar como respeita o nosso. Respeitou. O tratou como um indivíduo, deu a ele todas as oportunidades, mas fez ele entender que ele assumiria as consequências das suas escolhas. Já falei aqui algumas vezes, há pessoas confundindo essa questão do livre-arbítrio. Imaginam que livre-arbítrio é você poder fazer o que você quiser. Não, você pode escolher o que você quiser, mas quem estabelece o que é certo e errado é Deus. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é o homem dizer o que é certo ou errado, não. Quem diz o que é certo ou errado é Deus. O meu livre-arbítrio é escolher entre o certo ou o errado. Isso é livre-arbítrio. Tem gente confundindo. Tem gente imaginando que diz assim: se aborto é correto ou não, eu decido. Quem decide se o aborto é correto ou não é Deus. E Ele estabelece que é errado. Se você resolver cometer esse crime, você vai responder por isso. Você tem livre-arbítrio para fazer. Mas quem estabelece o certo ou errado, as questões morais, é Deus. Tem gente que confunde isso. Isso não é livre-arbítrio. Lá no Jardim do Éden, Deus estabeleceu o certo e o errado para Adão e Eva, mas deu a eles o direito de fazer ou não o certo ou o errado, mas não de estabelecer, não de dizer o que é certo e o que é errado. Não se pode confundir isso. Beltzazar teve que enfrentar as consequências das suas decisões, e nós vamos ter que enfrentar as consequências das nossas decisões também. O tempo de graça para ele se esgotou. E a Bíblia falou aqui da última noite de Babilônia, né? Porque essa aqui foi a última noite desse império mundial. Acabou nessa noite. Interessante, lembra-se que eu mencionei os muros, né? Eles achavam que era impossível que Ciro entrasse, e entrou de uma forma tão tola, porque segundo os historiadores o rio baixou demais naquele período do ano, mês de outubro, baixava muito, e Ciro conseguiu com o seu exército desviar o curso do rio, e perto dos muros de Babilônia a água batia pelo joelho, e eles passaram por baixo dos muros. Os portões estavam abertos por baixo, e eles entraram e pegaram os soldados desprevenidos, mataram os soldados e invadiram o grande império da Babilônia. Aquilo que era inimaginável, não é? A cabeça de ouro da estátua cedeu lugar para os braços, peito e braços de prata, exatamente como Deus tinha dito. A fortificação, os muros, nada serviu para impedir o plano de Deus. Simples
curso do rio alterado e o plano de Deus se cumpriu. O que isso tem a ver conosco para a gente encerrar? O que eu tiro daqui para a minha vida e você para a sua, para a gente ir embora para casa? Algumas lições importantes. Primeiro é que essa Babilônia da cidade antiga, lá no livro de Apocalipse que nós já estudamos aqui, existe uma Babilônia espiritual e ela está prestes a acontecer, ela está próxima da sua última noite. Sim ou não? A Babilônia espiritual. Aqueles que não saírem dela, como Deus disse, terão que enfrentar também a taça da ira de Deus. Significa que nós temos que enxergar essa Babilônia aqui nos nossos dias e saber que nós estamos dentro dela e nós temos que viver de acordo com os princípios de Deus. E para aqueles que estão vivendo dentro da Babilônia espiritual, o recado de Deus é: sai dela, povo meu. Ainda tem tempo de sair. Segunda lição que a gente leva para casa é que Belsassar tinha toda a influência do seu avô, que segundo o capítulo passado, no fim da sua vida, o que ele fez? Aceitou Deus como o Altíssimo e se salvou. Qual é a lição que a gente tira? Que a sabedoria e a experiência dos nossos pais e avós não servem para a nossa salvação, elas não são transmitidas. A salvação é individual. O nosso destino nós escolhemos. A experiência dos nossos familiares não vão nos salvar. Podem influir na nossa salvação, mas a decisão é sua, é minha. Eu não posso salvar meu filho. Eu posso influenciá-lo, eu posso fazer de tudo para que ele ande nos caminhos de Deus, mas ele vai ter que tomar a decisão dele. Isso é uma lição para nós. O que adiantou o Belsassar? Ele fez a escolha dele individual. A salvação é individual. Uma outra lição: algumas pessoas confundem ignorância espiritual, porque a Bíblia diz lá no livro de Atos que Deus perdoa o tempo da ignorância. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Lógico, Deus não vai cobrar de mim nem de você o que você e eu não sabemos. Ele não pode cobrar isso. Porque tem gente que fica preocupado: Mauro, mas o meu avô que faleceu, ele estava numa outra religião, mas ele era tão sincero, ele não sabia disso. Bom, se ele não sabia, deixa, Deus é justo. Confie na justiça de Deus. Deus só vai cobrar o que ele sabia. Se o quanto ele sabia, ele praticava. E esse é um problema que é nosso também. O que adianta eu saber demais se eu não pratico metade do que eu sei? A minha situação espiritual é pior. Quanto mais sabemos, mais nos complicamos ou mais nos comprometemos. E aí vem aquela questão, alguma visita que entrou aqui essa noite pode estar olhando para mim e pensando assim: não deveria ter vindo então. Eu continuaria sem saber e não teria me comprometido. É assim que funciona? É isso que eu queria comentar. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você não querer saber. É muito diferente. Não saber é você não ter os recursos disponíveis para ter acesso à verdade. Então você não tinha esses recursos. Outra coisa é eu ter os recursos disponíveis para estar diante da verdade e não querer enfrentar a verdade. Acabo sendo atropelado por ela. Então para Deus é muito claro: não saber é uma coisa, não querer saber é outra. Por quê? Porque Deus vai prover todos os meios para que eu e você saibamos a verdade. Você não veio aqui essa noite à toa. Deus providenciou isso. Portanto, tolice imaginar que ficando em casa você não tem nenhum compromisso com a verdade. Tolice. Não funciona assim. Deus vai fazer a verdade chegar a você de outro meio, de outra forma. Portanto, não saber não é a mesma coisa de não querer saber. Até porque a pessoa verdadeiramente ignorante, no bom sentido do termo, ignorante é aquele que ignora, a pessoa verdadeiramente ignorante, ela trocaria a ignorância pelo conhecimento, sim ou não? Trocaria, lógico. Agora, aquele que é teimosamente ignorante, ele não quer fazer essa troca. O problema dele é com Deus. O problema dele é com Deus. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande. E por último, para encerrar, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, último verso da noite. Isaías 55, verso 6, para encerrarmos. Isaías 55, 6. Conselho do profeta. Ele diz assim, um verso muito conhecido,
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós devemos buscar ao Senhor, buscar a Deus enquanto se pode. Por quê? Será que algum dia ele vai fugir de mim? É isso que o verso está dizendo. É muito provável que um dia eu não queira mais saber dele. Pecado contra o Espírito Santo, né? Hoje, se você consegue ter sensibilidade ainda para ouvir a voz de Deus, aproveite a salvação. Nós temos que buscar a Deus enquanto nós estamos aqui, com todas as oportunidades. Eu não gosto de pregar o evangelho do terrorismo, né? Que eu vou sair daqui, vou ser atropelado ali na esquina. Mas isso pode acontecer. E aí, o tempo da graça terminou para mim. Porque tem gente que pensa assim, até Jesus voltar, de acordo com as profecias, ainda tem alguns anos. Será? E se eu morrer amanhã? Nós temos que tomar essa decisão já, imediatamente. Não se brinca com Deus. Não se brinca. Eu quero encerrar, sempre gosto de encerrar com uma história. E tem uma que eu não conto há algum tempo, eu gosto muito dela por aquilo que ela diz. Nós sempre temos visitas aqui, pessoas no ciclo da nossa classe bíblica, então eu sei que tem muita gente que ainda não ouviu essa história aqui. É a história daquele rapaz que ia fazer uma viagem de ônibus na rodoviária, e enquanto aguardava ele foi lá e comprou um pacote de biscoito, biscoito de chocolate lá com recheio e tal, de uma determinada marca. Entrou no ônibus, colocou lá a sua bagagem no bagageiro, colocou ali o seu pacote de biscoito, viu que ainda faltavam uns 5 minutos, pediu ao motorista que ele ia ao banheiro e já voltava. Desceu do ônibus, foi ao banheiro. Quando ele retornou, na janela estava o seu companheiro de viagem, um hippie, fortão, cheio de tatuagens. A pessoa se sentou ali, viu que o companheiro de viagem era meio estranho, mas tudo bem, só que percebeu um fato que chamou a sua atenção. O hippie havia aberto o seu pacote de biscoito de chocolate e estava comendo sem ter pedido autorização. E ele ficou muito chateado com aquilo. Ele falou, mas que cara de pau, abriu meu biscoito, está comendo, não me pediu. E olhou feio assim para o hippie estava lendo uma revistinha, olhou para ele, assim fez um sinal com o rosto, um cumprimento, e continuou comendo o biscoito. E ele, irritado, o hippie era muito forte, ele botou a mão no pacote assim, pegou um biscoito, botou na boca, ficou mordendo e olhando feio para o hippie. E o hippie do lado ali olhava para ele, cumprimentava, botou a mão no pacote, pegou mais um biscoito. E comia, e ele irritado, e foram indo, ele cada vez mais irritado, não sabia o que ia fazer. E foram, e ele pensando, o hippie muito forte, pensando no que ele ia fazer, tinha que tomar uma providência, e de repente, último pacote no pacote, último biscoito no pacote. E aí ele ficou pensando, bom, ele vai ser muito cara de pau se ele comer o último biscoito do meu pacote. E ficou esperando. E a viagem indo e ele esperando, e olhando para o pacote. E ali, e o hippie lendo a sua revista calmamente, lá pelas tantas, o hippie levou a mão ao pacote. Pegou o último biscoito, partiu ao meio, colocou metade na boca e devolveu metade para o pacote. Ele ficou pensando, mas o cara é muito cara de pau, né? Muito cara de pau. E pegou a outra metade, pôs na boca, amassou o pacote assim, jogou no chão do ônibus, ficou pensando o que ele ia fazer, né? Aí chegou na parada. Quando chegou na parada, ele foi se levantar, ia tomar uma providência. Quando ele ficou em pé, ele olhou no bagageiro, ali estava intacto o seu pacote de biscoito de chocolate, fechadinho. Ele comeu o biscoito do hippie. Crente que estava certo, sinceramente convicto de que estava com a razão, sinceramente. Ele nunca podia imaginar, era o mesmo pacote, a mesma marca. Ele estava sinceramente errado. Assim acontece conosco. Às vezes nós podemos chegar aos 30, aos 40 anos, aos 50, aos 60 anos, sinceramente errados. Convictos de que tínhamos razão nas nossas crenças. Aí um dia você abre a palavra de Deus e descobre, como aquele homem do ônibus, que ele estava enganado, ele se enganou. E aí o que você faz? Persiste no erro ou reconhece o erro? Às vezes a gente tem que reconhecer um erro aos 50 anos, aos 60, aos 70, não importa, erro pode ser reconhecido em qualquer fase da vida. Portanto, a questão é essa para mim e para você:
nós temos que descobrir em que ponto podemos ainda estar sinceramente enganados. Podemos estar sinceramente enganados. É importante descobrir isso e ter a humildade de reconhecer. Que Deus abençoe cada um de vocês. Na próxima quarta-feira nós vamos estudar o capítulo 6 de Daniel. Na sequência eu vou pedir ao pastor Sandro para encerrar com a oração, e todos estão convidados então na próxima quarta-feira para estudarmos juntos o capítulo 6.